A terceira temporada de One Punch Man finalmente chegou. Depois de ter acabado com aquela centopeia gigante, agora uma nova ameaça apareceu. Mas não tem problema, afinal muita gente aí fala que ele sola até o Goku. O episódio começa com a associação de heróis batendo aquele papo sobre um ataque poderoso que acabou com aquele bicho antes de prejudicar a cidade. Os caras tava agradecendo a Deus que o Saitama conseguiu parar aquela lagosta gigante de um jeito muito sinistro. E era difícil de acreditar, já que esse era um feito que só o King teria poder pra fazer. Enquanto eles agradeciam por ter ele como aliado, o velho avisa que falharam em capturar o Silver Fang. E o cara do nariz de almôndega deixa claro que o Garou não era mais humano e sim um monstro. Inclusive, na próxima vez que ele se encontrar, tem que categorizar ele como uma ameaça de nível dragão. O gordão pergunta se era normal um humano enfrentar os heróis de classe S desarmado. E o narigudo também tava impressionado que o Silver Fang não venceu, mas pelo menos deixou ele gravemente ferido. Então talvez ele não ia ser reforço pra associação de monstros e isso era bom, né? Enquanto um tava mandando chamar o Blast, o outro disse que nem vale a pena tentar, já que esse cara não aceitava receber ordem de ninguém. Mas se a humanidade correr risco sério, com certeza ele iria vir ajudar. Do nada aparece um cara com um beiço de linguiça falando que o filho dele foi sequestrado por um monstro. E já que fazia 24 horas de desaparecimento, um humano disse pra ele relaxar que essa operação vai ser comandada por ele. E esse aqui é o Sekingao e a marra dele tava lá em cima, hein? Quando aparece a gatinha da Tatsumaki, ela tava dizendo que não precisava enrolar e que era só chegar lá resolvendo. O crianção tava com o pirulito na boca e dizendo que tinha vários robôs subterrâneos investigando. E o coitado ia ter que ficar 2 dias trabalhando sem descansar. A Tatsumaki teve a brilhante ideia de sair explodir na cidade Z pra encontrar o esconderijo. Mas o mano fala que não dá pra esquecer dos reféns, né? E a gatinha disse que se não fosse isso, ninguém teria chance contra ela. E mesmo o cara avisando que os oponentes eram difíceis, a mina pergunta se ele só veio aqui pra ficar falando isso. Aí do nada sai um holograma do olho dele explicando que o mascarado ignorou todos os avisos e foi complicar a investigação por conta própria. O Ronnie Coleman da Shopee até se assustou. Mas como o cara nunca perdeu uma batalha, então a confiança dele era assim mesmo. Porém, o fato de não ter nenhum sinal dele desde ontem, talvez ele foi derrotado pela primeira vez. A gatinha disse que não tava nem aí e quem sobrou nessa equipe de merda. E o Sekingao fala que como o prazo era de 3 dias, assim que um herói estiver pronto, eles vão aparecer. Depois que um tempo passa, o samurai atômico queria saber por que tava demorando tanto. Aí como o negão explica e pergunta por que esse cheiro de sangue tava vindo dele, o mano fala que ficou retalhando várias criaturas desde ontem, mas nada de encontrar o esconderijo da associação de monstros. Mas ao descobrirem que esse lugar ficava na cidade fantasma, a mulher, que eu acho que não é mulher, falou que vai tomar banho. Só que de repente aparece um cara de cabelo azul todo amostrazinho dizendo que pensou que aqui ia ter pessoas de elite e não amiguinhos do samurai querendo fazer piquenique. O cara tava cagando tanto pra todo mundo que propôs colocar todo mundo correndo risco. E o samurai atômico deixa claro que os discípulos deles eram fortes e qualquer coisa eles protegiam o herói bonitão. Aí o Máscara Doce fala que só tava na classe C porque era mais fácil. E se ele quiser era só subir pra essa hora que ele desejar. E agora os caras tava discutindo pra saber quem era o mais forte aqui. Lá na prisão, Puri pergunta se ele podia sair pela porta da frente. E o carcereiro fala que ele até pode, mas é bom lembrar que sempre que ele saía pra fazer missão era algo ilegal. E os policiais não gostavam da associação tratar um prisioneiro tão bem, mas dessa vez ia ser importante mesmo, já que surgia um cara com cabeça de gato transformando os presos em monstro e levando com ele. Então se esse grandão era mesmo um herói lá fora, ele queria ver o cara se vingando por eles. Antes dele aparece mais um crush dele entregando uma roupinha de coração e sabe lá Deus o que esses caras gostam, hein? Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Voltando pro pirralho, ele tinha expulsado todo mundo da sala e tava dizendo com o Metal Knight parar de fingir que ele não tava aí. O cara se bobear já tinha achado o esconderijo fazia tempo, mas ele quis fazer tudo do jeito dele pra variar. Mas isso é porque se ele falar, existiria a possibilidade de todos morrerem aqui e não só o refém. Aí como o cara queria fazer uma escolha racional, o baixinho fala que era mais fácil ele se juntar à equipe. E agora a gente acabou de descobrir que o monstro Orochi precisou de um único golpe pra destruir a armadura dele. Então não era a associação de monstro que ele tinha medo, mas era só questão de entender que o mundo podia acabar em perigo se eles confiassem em qualquer um. As horas tava se passando, o velho com beiço de linguiça tava xingando a associação de inúteis. E até traje de desempenho pro combate o cara tinha arrumado pro esquadrão entrar em ação. E ele tava falando que se o filho dele for salvo, então todo mundo aqui iria viver em luxo por gerações. E o Zumbiman aparece dizendo que tem quase certeza que é nesse prédio pequeno. Quando corta a cena lá pra casa do Saitama, aparece uma mina de respeito falando que foi culpa da irmã dela que o grupo Devasca foi aniquilado. Então quando ela chama pelo Saitama, aparece o velho calvo atendendo a porta pra ela. Isso porque o careca tava super ocupado jogando pra variar. O Genos pergunta o que ela tava querendo e o Silver Fang ignora completamente pedindo uma pomada. Aí como os caras não paravam de falar de jogo, a Nevasca ficou até sem reação. Quando o Saitama perguntou por que ela tava aqui, ela avisa que era uma emergência e que o esquadrão tinha sido aniquilado. E que não tava na hora de ficar jogando enquanto tinha uma associação de monstros super perigosa lá fora. Aí o careca vai lá e diz que acabou de chegar pra descansar e que não precisava ficar gritando não. O Genos avisa que não foi só eles que enfrentaram inimigos difíceis e que eles acabaram de chegar do combate. E a mina
respeitosa, até entendia o King estar aqui, mas o Silverfang aí já era demais. E o coroa explicou que não tava conseguindo nem mexer a coluna direito. Pra ajudar, o velho calvo tava com o joelho todo lascado. E por um lado a Nevasca até entendia a fadiga de todo mundo, mas ela tava querendo entender porque o Saitama tava preocupado, mas não parecia. E ele disse que como tava tudo normal, então tá tudo de boa. Aí que ela surtou falando que só um louco acha que as coisas estão normais. O careca queria saber o motivo dela tá tão nervosa. E até o King teve que concordar com ela nessa. Quando a mina de respeito senta pra fazer uma reunião, ela pergunta se eles não viu o aviso da classe S. Mas como o Genos tava trocando soco, o transmissor dele derreteu e ele não viu nenhuma mensagem. E o do velho e o do King quebraram por causa daquelas ondas sinistras que saíram do soco do protagonista, né? A Nevasca disse que eles tinham que dar o próximo passo logo. Mas antes disso, o robôzão precisava de uns reparos, os velhinhos tinham que descansar, o King tinha um assunto pra resolver e a mina fala que então só tem ela e o Saitama. Enquanto ela dava um sermão falando várias coisas, o careca nem tava prestando atenção. E ela explica que o fato dos monstros fazerem uma aliança não é normal e que com toda certeza eles estavam correndo perigo. O Silverfang fala que se o garoto se unir a eles, aí todo mundo tava lascado pra valer. E o velho calvo diz que se eles tiver outro monstro gigante tipo aquela centopeia, a coisa ia ficar feia mesmo. O Saitama conta pro King que o caçador de heróis que ele tanto procurava caçou mais alguns heróis recentemente, mas aí como ele nunca vinha atrás dele, só podia ser algum preconceito por ele ser careca. Agora sim o nosso carequinha ficou empolgado e já até vestiu o traje falando que ia dar uma voltinha. O Genos até perguntou se ele sabia onde o garoto tava, mas o Saitama fala que era só procurar e depois dar um soco nele. Principalmente o mais importante que era comprar repolho lá no mercadinho. E a coitada da Nevasca tava achando impossível convencer o Saitama e seus amigos se juntarem a ela. Em algum lugar desse mundo aparece o garoto acordando sem se lembrar de tudo e querendo saber onde ele tava. Mas logo as suas dúvidas foram retiradas quando ele leu um papel da Associação de Monstros falando pra ele ficar quieto sem arrumar problema. O humano amassou o papel e tava reclamando da dor que ele tava no corpo. E pense em uma prisão boa, hein? Tinha até roupinha pra ele vestir. Aí como o cara é teimoso, a primeira coisa que ele fez foi sair enquanto se perguntava o que aconteceu com aquele velho desgraçado. Aquele grupo que tinha sido contratado tava implorando pelo perdão do monstro. Mas ele fala que não vai deixar ninguém fugir. E já que o superior dele deu esse traje personalizado, então eles tinham que lutar até a morte. Tudo isso foi culpa desse Megazord espadachim que tinha encontrado eles. E o seu nome era Deus Máquina G5. O garoto tava recebendo uma mensagem de telepatia mandando ele esperar um pouco e não sair daí. Megazord fala que esses trajes são tão poderosos que valiam muito dinheiro. Como só cada usuário podia usar, então era melhor manter eles vivos e usar como peões. E se você tava achando a animação ruim, eu descobri pra onde foi todo o investimento desse episódio. A Gasosa tava falando que ia treinar eles bem direitinho pra eles serem úteis de alguma forma. Aí bastou uma chicotada que geral começou a mudar e ela disse que os novatos tinham bastante potencial. Nessa que o Garou invade a sala todo posturado, o monstrengo fala que então ele acordou pelo visto. Aqueles bichos estavam gritando querendo saber se ele era um humano ou era um monstro. E o Marrento tava querendo entender o que é aquilo ali atrás. O motivo de terem trazido o Garou aqui é que a força demoníaca deles era muito imensa. Mas como tava faltando a organização de um líder, então eles queriam a ajuda dele pra ficar na liderança. O Sperma Negro disse que isso aqui era uma boa proposta, principalmente o jeito anti-herói e lobo solitário que ele tinha. Só que como aqui a coisa era séria, então o Lord Orochi queria uma condição, que era ele provar que era um monstro e trazer a cabeça de qualquer herói até amanhã. E ao ouvir que o Silverfang e seus amigos ainda estavam vivos, o cara ficou até sem acreditar. Agora apareceu um deus inseto e um estripador que eram de classe demônio, e a missão deles era seguir o Garou pra todo lugar que ele ia. Os vagabundos estavam caminhando perguntando onde estava o Sonic que eles tinham contratado. Foi só falar nele que o cara saiu do banheiro dizendo que odiava esse lugar, e que mesmo nunca querendo ter se aliado aos monstros, o que realmente importava era o seu novo poder para acabar com a raça do Saitama. Enquanto isso, na cidade, tava tendo um protesto de um grupo de pessoas mandando geral se render de uma vez logo. Afinal, os heróis que eles tinham eram tão merda que com certeza os monstros iriam ganhar essa guerra. Ou seja, a cambada tava nada mais nada menos que querendo se aliar aos monstros. Como tinha um cara falando que preferia morrer do que se juntar com essas carniças, o mano do microfone mandou os soldados pegar ele pra usar como sacrifício. Bem na hora o Garou tava passando naquele lugar, mas antes de trombarem nele, o cara só precisou de um dedo pra derrubar os dois ao mesmo tempo. E ele disse que é uma vergonha esses idiotas pensarem dessa forma enquanto subestimavam a capacidade dos monstros. E o nível da humanidade era tão baixo que dava até um desânimo pensar que quando ele virar o monstro mais poderoso do mundo nem ia ser tão impactante assim. As notícias sobre o aumento de ladrões e desastres que estavam aumentando estavam se espalhando pelo mundo todo. E o Garou não achava justo os monstros cometerem crime só porque eles estavam livres. Enquanto ele caminhava, de novo tinha uma confusão ali na frente. Dessa vez era dois trabalhadores assustados com um bêbado brigando pra provar que a humanidade iria perder. Nessa que o Garou pede pro Pingus sair da frente, o cara até tentou atacar, mas nem deu tempo de
piscar que a faquinha dele tinha sido quebrada e já tava bem perto do seu olho. Depois dessa aí eu tenho certeza que o cara entendeu o recado. Como o mano tava com fome, ele já foi bater um prato dizendo que isso aqui era comida digna de um mamute. Aí foi garfada pra cá, foi garfada pra lá. E como isso não foi o suficiente pra encher a barriga dele, o cara tava pedindo todas as carnes, saladas e bastante água. Agora que o rango chegou, a garçonete pensou que ele não ia aguentar. Só que o cara tava tão varado de fome que repetiu 2 vezes e estava assustando todo mundo que tava olhando. E depois de imitar o Luffy e beber aquele copão de água, agora sim ele tava satisfeito de verdade. O careca também tinha acabado de comer e disse que essa sim é uma refeição digna de um babuíno. Mas aí quando ele foi pagar a conta, o bobão tinha perdido a carteira e já tava suando gelado. E pra ajudar, se ele ligasse pro Genos, ele não ia atender já que tava todo quebrado. Se parecia que a situação tava ruim, imagina agora que uma voz estava falando sobre um grande sistema de segurança contra assaltantes safados e pessoas que não pagam a conta. O Saitama borrou a cueca de medo, falando que nesse caso é melhor ele nem avisar o garçom. Segundo ele, de todas as batalhas que ele já enfrentou, essa aqui foi a pior de todas esse ano. Essa que a nevasca aparece chamando ele, o cara tava em choque dizendo que foi tudo um mal entendido. E a mina tava mais perdida que cego em tiroteio. Essa beldade veio até aqui porque ela queria muito trocar um papo com ele. Afinal, já que ele queria tanto ir atrás desse caçador de heróis, então ela ia dar uma ajudinha pra ele. Ela até tava querendo 70% dos pontos como taxa, mas o cara tava ignorando tudo pedindo uma porção de batata frita. A mina de respeito diz que ele pode até ter chegado no top 7 da classe B rápido, mas a partir de agora não ia ser nem um pouco fácil de ir mais longe. Resumindo, a mina tava metendo louco querendo forçar ele precisar da ajuda dela pra ela sair ganhando alguma coisa em troca. E mesmo ele sendo um caso perdido, ela ia dar uma mãozinha pra ele. O careca não tava prestando atenção em quase nada que a Fukubi tava dizendo. Aí nessa que a porção de fritas chegou, o Saitama foi super cavaleiro dividindo com ela. A ratinha caiu na armadilha perfeitamente, o cabeça de ovo de avestruz estava dando um sorriso bem maluco. E pra variar, a iludida tava achando que essa expressão é de alguém feliz por estar trabalhando com ela. Aham, confia. Do nada alguém começou a gritar mandando pararem um ladrão que não pagou as contas. E essa foi a oportunidade perfeita pro Saitama fingir que ia combater o crime e mandar a nevasca pagar tudo. E a coitada não tava acreditando que ia ter que pagar, sendo que ela só comeu uma única batata. Voltando pro nosso menino monstro, ele tinha acabado de correr uma maratona e tava super cansado. Uma hora dessa era pra ele estar se recuperando na associação. Mas antes o trato era trazer a cabeça de qualquer herói pra eles. E o Garou fala que não tem lógica qualquer um se tornar monstro só fazendo isso. Afinal, monstros de verdade tinham que impor respeito e medo só com a própria presença. Embaixo tinha várias crianças fazendo bullying com o menino catarrento. Aí quando o Garou viu aquilo, ele só deu um gritão e os 3 pirralhos saíram correndo pedindo ajuda da mamãe. E mano, eu não queria falar nada não, mas se liga nessa merda aqui, cara. O cara tá descendo o morro sem nem andar, mano. Que merda é essa? O caçador de heróis fala que é patético ele ficar chorando e depois achar ruim quando alguém zoa ele. Então era pra ele tomar vergonha na cara e agir como um homem de verdade. Essa que o catarrento pergunta se era o velhote. O Garou fala que ele não era velho coisa nenhuma, que ele só tinha 18 anos. 18 anos, só se for 18 anos de academia, né? Fake Natty! Depois de mandar o garoto ir pra casa antes que algum monstro aparecesse por aqui de novo, o pirralho tava querendo chorar novamente e começou a pedir desculpa por ter fugido mais cedo. Isso porque ele tava lá escondido vendo tudo e queria entender por que os heróis cometeram o erro de tentar machucar ele. Afinal, o Garou sempre tava ajudando ele e sendo legal, então só podia ser um engano alguém achar que o Garou era um vilão. Aí como o pirralho não parava de falar, o garoto monstro pede pra ele calar a boca porque tava dando agonia. Bem na hora o Saitama apareceu e tava mandando esse caloteiro safado aprender a pagar a conta antes de ir embora. Mas como dessa vez ajudou ele, então o careca ia deixar passar essa. O Garou pergunta se ele só veio aqui pra isso ou não ia rolar nenhuma lutinha antes. Aí nessa que ele pergunta qual era o nome de herói do Saitama, o cara responde careca de capa. E o caçador de heróis não tava nem aí que ele era só um novato, já que todo tipo de herói tinha que ser exterminado por ele. O pirralho pergunta se é verdade que ele era um caloteiro e era melhor deixar isso pra lá. Mas o Garou tava tão irritado falando que a pior coisa era ele começar a amolecer e deixar os outros fazerem o que bem entender. Se já não bastava ele ter se sentido bem ao saber que o Silverfang tinha sobrevivido, ele não podia perder a essência de monstro que tava dentro de si, já que a cabeça de um herói que a associação queria, e ele ia ensinar pra esse careca nunca subestimar um verdadeiro monstro. Bom, ele até tentou, né? Mas o Saitama fala que não tinha muito tempo livre e muito menos ficar perto de um caloteiro. Depois de mandar o Garou pro além, o cara fala que não foi a intenção dele nocautear esse ladrãozinho safado, ainda mais fazer isso na frente de uma criança que é fanática por super-heróis. O careca até pergunta se esse pirralho já viu ele antes, mas claro que a resposta é ser não. Aí depois de dar uma olhada no catálogo de heróis, o coitado ficou até triste quando percebeu que o nome dele
ele nem tava ali na lista. E o garotinho queria saber quem era aquele cara esquisito. Depois que o tempo se passa, o garoto finalmente acordou, mas não tava entendendo nada. Dessa que o catarrento lembra ele do que tinha acontecido, o mano não tava acreditando que ele tinha perdido e pergunta que tipo de herói era aquele. De repente uma voz diz que então esse é o fracassado que quer ser um monstro. Aí quando uma espada aparece era logo o estripador dizendo que esse verme não queria ser como eles. O deus inseto também tava lá concordando que esse humano não tinha o necessário pra entrar pra associação. O caçador de heróis pede pra criança sair daqui porque eles vão ter uma pequena conversa agora. E pra variar, o catarrento tava em choque de novo e se tremendo de medo. Isso porque no catálogo dele tinha uma página onde dizia que esse maníaco sequestrava várias crianças. Então o pirralho queria saber por que o rei dos estripadores estava aqui bem na frente dele. O garoto até mandou ele levantar e ir embora logo, mas o doidão tava vindo bem devagar dizendo que nem queria ter feito um amiguinho dele chorar. Só que como as coisas mudaram, esse era o melhor momento pra picar ele todinho. E enquanto a katana rastejava pelo chão, o garoto manda esse pirralho não sair de trás dele. Lá na associação de monstros, o periquito invade a sala perguntando por que um insetão e um estripador foram lá sendo que era uma missão só de observar. O Gyoro fala que eles poderiam se dar muito bem, mas a galinha do deserto deixa claro que aqueles dois idiotas nunca seguiam ordens. Então a realidade é que eles iam se empolgar e matar o garoto a qualquer momento só por prazer. Na verdade era exatamente por esse motivo que o bicho deixou eles juntos pra promover a capacidade dele. Sim, o garoto ia despertar uma mentalidade melhor e enfrentar verdadeiros oponentes pela primeira vez. O avestruz pergunta o que ele tava tramando de verdade. Ao perguntar de onde o Lorde Orochi veio, o bicho fala que ele acha que é uma criatura ancestral ou alguma coisa do tipo. Mas na verdade o cara acabou de revelar que o Lorde Orochi também foi um humano, mas depois de muitos sacrifícios ele atingiu a forma perfeita de um rei. E já que foi ele que criou o Orochi, era só deixar a responsabilidade com ele, já que ninguém mais sabia o segredo pra fazer alguém ser capaz de se tornar um Lorde. E em outro lugar da cidade, o Zumbi diz que tava de olho em tudo e que mais ninguém saiu ou entrou de lá além do gorila. Não tinha mais ninguém ali e esse seria o melhor momento pra ele descobrir por que eles estavam trazendo equipamentos e substâncias misteriosas. Então agora tava na hora de olhar mais de perto porque só podia ser nesse lugar. Voltando pro Garou, a dupla de monstros avisou que foi o Gyoro que pediu pra eles avaliarem as suas habilidades. O caçador de heróis já tirou a faixa e o estripador fala que esse aí é o esquisito pensando que é um monstro. E o mano fala que tava cansado desses caras, que era melhor esquecer essa confiança toda aí. Só que o estripador e o insetão diz que se ele realmente fosse um monstro ele já teria matado essa criança. Afinal, um monstro abandona toda a sua humanidade e não fica ajudando pessoas. E se realmente ele quer ser da associação, então ele tinha que mostrar ser confiável antes. E o maluco da katana fala que ele não precisava de um peso morto na equipe dele. Ainda mais pra alguém que tomou um soco e saiu voando pra longe igual merda. O Garou mandou o moleque embora logo, mas as pernas dele tava tremendo tanto que nem dava pra se mover. Aí que o cara começou a gritar mandando ele nunca esperar a ajuda de alguém só porque ele não consegue se mover. Então é nesse momento que ficar mais forte era a coisa certa a se fazer. Quando o estripador veio pra cima deles, finalmente a gente tá vendo uma animação se mexendo de verdade. O pirralho quase tomou um furo no olho, mas o Garou travou os movimentos do canal e foi só mandar um chutão que o estripador saiu voando pra longe. De novo o pirralho tava ouvindo que era pra ele correr, mas o maluco das espadas fala que não vai deixar nenhum inimigo fugir. O insetão diz que só um covarde acha que é um monstro sem nem ter matado uma única alma antes. E ao ouvir isso, o nosso garoto monstro fala que odiava essa forma de pensar e que eles podiam vir tranquilo. E enquanto o Zumbi caminhava, ele fala que precisava acabar com essa organização antes que ele destruísse o mundo. O gorila pergunta se era mais um cliente, mas o detetive fala que já conhece esse disfarce sujo. E como o macacão não queria colaborar, o maluco puxou uma pistola dizendo que ia acabar com eles. Só que como o gorila avisa que a casa da evolução já tinha sido destruída, o Zumbi não podia acreditar que isso aqui foi tudo um engano. Depois desse mal entendido, o detetive entrou para ter uma conversa com aquele doutor maluco. Ele tava falando que não sabia que a criação dele tinha virado uma cobaia da Casa da Evolução, e que por sinal ele foi o único com sucesso nos experimentos de imortalidade. Fazia 10 anos que o Zumbi tinha assumido e já tava querendo descer a machadada nele. Mas isso é porque ele tava querendo saber o motivo da Casa da Evolução ter sido destruída. O Kabuto 2.0 falou que foi por causa de um poder que superava tudo que ele já viu nesse mundo. Um careca de capa que quebrou o limitador. Todos os seres do universo tinham um limite exato de crescimento, né? E nem adiantava ter muita força em excesso, já que isso fazia você falhar ou até perder sua própria humanidade. E o doutor tava afirmando que Deus projetou cada criatura com limite. Mas depois que o Saitama fez aquela baguncinha na primeira temporada, aí mais nada parece ter sentido. E enquanto o discurso rolava, o garoto tava em um combate frenético com o espadachim maluco. O cara meio que ativou o hack da observação e tava desviando de tudo que é golpe. Daí foi só o insetão aparecer mandando um soco, que depois de mandar ele pra longe, o caçador de heróis tava levando um choque. Mas isso não adiantou de nada não, tá, meu parceiro? Porque o cara tava indo pra cima sem se importar com o que ia rolar. Voltando pra explicação, o doutor tava falando tanto que o Zumbi pensava que essa lenda nem precisou de nada então. E quando o doutor ia falar qual foi o preço disso tudo, ele fala que foi ficar careca.
Mas claro que não foi só isso, né? O Saitama também sofria com a solidão e mais nada era empolgante pra ele. E o Kabuto 2.0 tava deduzindo isso por causa da expressão triste no rosto dele, mesmo depois de ter derrotado a criatura mais avassaladora que ele criou. O Zumbiman tava debochando que o problema deveria estar dentro da cabeça desse louco, isso sim. E que ele já tinha visto monstros ignorando a imensa força deles. Só que o doutor tava tremendo dizendo que o careca de capa era muito diferente. Normalmente as pessoas viravam monstro por se sentirem inferiores e quererem descontar as coisas. Ou então outras criações de respeito que podem ter outras transformações devido à sua genética. Mas nesse caso nem alienígena, nem monstro do mar, nem os grandes heróis que nasceram com talento pra salvar o mundo. Nenhum deles era como o Saitama, que era um Zé Ninguém, só com trabalho duro ele quebrou o limitador. E pra você que tá mais perdido que meu pai que não voltou até hoje, o grande e supremo careca chegou nesse nível fazendo 100 abdominais, 100 flexões, 100 agachamentos e correndo 10 km por dia durante 3 anos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ah, eu esqueci de avisar que tem que comer só uma banana de manhã e não pode usar ventilador e nem ar-condicionado. Que calor da desgraça! O doutor falou que um dia eles podem se encontrar, já que ambos são heróis. Mas o detetive não tava botando muita fé nessa história não, hein? Voltando pro nosso garoto monstro, ele tava se garantindo, já que nenhum deles era mais forte que o Silverfang. O Estripador tava cagando se esse cara era forte, que eles iam ganhar, já que era 2 contra 1. Só que o Garou nem deu ligança e cuspiu o dente quebrado, dizendo que já tinha aprendido os movimentos de cada um deles. Mas aí tinha que ser o menino catarrento pra atrasar tudo virando refém. O Slime Estragada tava querendo se vingar daquilo que aconteceu uns dias atrás. E como o mano se distraiu, aí foi questão de 1 segundo e as costas dele foi perfurada e ele tava apanhando mais que bateria em show de rock. Se não fosse o deus dos insetos, o Estripador teria perdido o controle e matado ele com certeza. E depois de sair feliz, já que estraçalhou uma pessoa, o pobre Garou ficou lá jogado no chão. A casa do careca, o Genos tinha pedido pra assistir o grande King jogando pra aprender umas técnicas. Mas como o herói mais falso que nota de 3 reais tinha zerado o jogo, o robôzão fala que ia demorar pra chegar no nível deles ainda. Os velhinhos tava questionando cadê aquele careca safado que não aparecia nunca. O Genos tava achando que ele era tão determinado que só ia voltar depois de encontrar a base dos monstros. King sabia que ele era forte, mas dessa vez até ele tava preocupado. Foi só falar nele que o homem chegou todo sujo dizendo que se envolveu em um desastre. Aí os caras ficou em choque pensando que rolou algo sinistro, né? Mas antes de falar, ele queria saber por que a casa dele tava apertada uma hora dessa. Quando a galera pergunta qual foi a imensa catástrofe que aconteceu, o careca fez mó drama pra dizer que perdeu a carteira que tinha 6.000 ienes. O Silverfang fala que achou que ele tinha encontrado o Garou, né, pô? E bem na hora o careca fica apavorado falando que esqueceu daquele cara que tentou roubar o restaurante. E não, o cara até agora não percebeu que conheceu o Garou e tava preocupado com o repolho que ele esqueceu. Fala sério, mano. Saitama já bateu nele acho que umas 5 vezes e até agora ele não percebeu. Quando a gatinha da nevasca apareceu, o robôzão mandou ela contar o que ela queria logo. A mina veio trazer o repolho dele com muito ódio nos olhos pra variar. E o lesado agradeceu dizendo que agora ele vai comer um caldo quente bem de boa. A nevasca pergunta se ele não tinha nada pra dizer e ele agradeceu de novo. Só que a gatinha perdeu a linha falando que não esqueceu que ele fez ela pagar a conta e saiu correndo, não. E se parecia que não podia piorar, o cabeça de ovo confessou que não tava prestando atenção na conversa. Depois de fazer uma leve análise, o Genos estava achando que ela também queria ser discípula do mestre dele. Do nada uma aproximação muito rápida tava chegando e o cara não queria pedir ajuda pro Saitama porque ele tava super acabado por ter perdido a carteira, tadinho. Aí como sobrou pro King, o maluco tava se cagando por dentro, já que ele era uma farsa e o Genos não sabia. Bom, pra sorte dele era uma espécie de robô que parecia amigável pelo visto. E quando o capacete abre era o Dr. Fédido vindo saber como ele tava depois daquela batalha toda. Como o robôzão fala que foi o Saitama que resolveu tudo como sempre, o doutor ficou feliz dizendo que era um prazer conhecer o famoso sensei. E o careca nem deu atenção e mandou ele tirar esses sapatos logo. Depois que cortar a cena, o velhote tava dando um discurso, mas o prata não tava nem ligando. Isso porque ele tava querendo que todo mundo saísse da casa dele porque tava apertado demais. Mas o velho tava preparado e trouxe um kit de carne de extrema qualidade como agradecimento pra ele. E agora sim o safado tava todo educado, dizendo que eles tinham que conversar mais vezes e pra ele aparecer aqui. E a gatinha fala que se soubesse tinha feito isso pra recrutar ele antes. Depois de perguntar se tinha vinho aqui, a mina tava querendo mandar até na janta do cara. Aí que o Saitama surtou mesmo e mandou todo mundo ir embora da casa dele e logo, lá na associação de monstros, o espadachim maluco tava metendo louco que o Garou atacou eles do nada e sem querer o cara morreu. O Gyoro fala que ele não é besta e queria a verdade logo. E o insetão fala que ele era só um humano meia boca pensando ser um monstro. O monstrengo tava achando engraçado eles estarem tão machucados assim. E o Estripador até confessou que aquele pirralho era mais forte do que parecia. O catarrento tava desesperado lembrando do que aconteceu com o Garou. E pra ajudar, esse espadachim maluco tava querendo descontar toda a raiva dele nessa criança. Mas como o Gyoro mandou ele parar de palhaçada
porque os heróis classe S podiam chegar a qualquer momento, vários monstros estavam reunidos se preparando por verdadeiro caos. A galinha do deserto tava pensando em se tornar um rei lá na frente. E a Super S tava com muita abundância e respeito treinando os escravos dela. Tinha até um monstro que se tornou uma lenda depois de alisar o cabelo. E os prisioneiros que viraram monstro por causa desse gato e estavam ansiosos pra acabar com a vida do Puripuri. A cambada tava se garantindo que tirando o Lag Speed Flash, todos os outros heróis eram fáceis de derrotar. E aqueles dois malucos que apareceram antes estavam tirando um X1 sincero pra dar aquela aquecida antes, né? E depois de muito PNG, finalmente a gente tá vendo uma animação decente, hein? Foi soco pra lá, foi soco pra cá. E depois de explodir tudo, os caras saíram voando um pra cada lado e um maluco de cabelo verde tava subindo na cachoeira igual um ninja. E ele até tinha uns poderes sobrenaturais, mas segundo ele não ia precisar usar contra aqueles vermes. E enquanto isso, o Sonic tava lá cagando, perdendo peso e achando que tava virando um monstro também. Depois que o Estripador começa a levar o pirralho pra cela, o G5 aparece com a cabeça do Metal Knight falando que vai analisar isso depois. Agora que o Catarrento Medroso foi jogado dentro da prisão, o filho do cara de beiço de linguiça tava lá também. E não faz nem um minuto que o cara tá na cela e ele tá tendo que dar doce pros outros, sendo chamado de inútil ainda. O Mimadinho fala que já que o pai dele é importante, vários heróis iam vir salvar ele, então o pirralho tinha que ser o subordinado dele agora. E o Melequento manda eles tirarem o cavalinho da chuva porque qualquer um que tentar entrar aqui vai morrer. De novo o Amostradinho tava querendo falar mais alto que o Metal Bat ia matar todos os monstros sozinho. E enquanto o Slime de Cocô dava risada, o Catarrento disse que infelizmente vários daqueles heróis tinham ido de Vasco. Todos os monstros estavam se garantindo que ia acabar com a raça de qualquer heróizinho que tentar entrar no esconderijo deles. E bem na hora que o Lorde Orochi apareceu, o Garou ainda tava jogado no chão, mas dessa vez a mão dele se mexeu. O nada começou a mostrar um replay de tudo que tinha acontecido antes do nosso garoto monstro ter sido nocauteado. E não me pergunte o porquê, mas o cara realmente acordou querendo saber o porquê ele tava dormindo depois de ter perdido pro monstro. Sem contar que ainda tinha aquele pirralho que foi sequestrado e ele nem sabia onde ele tava. E nessa que o Garou pensou em cuidar das suas feridas, uma coisa muito estranha tinha acontecido porque o cara tava intacto sem nenhum arranhão. E seja lá o que aconteceu, mas agora o maluco tava exalando aura demais. Lá na Associação de Heróis, o Kid tava dizendo que o sinal do número 3 sumiu. E então tudo indicava que dava pra localizar a base logo. O Sekingao apareceu falando que a Tatsumaki não parava de acelerar ele. E pra ajudar tava faltando dois heróis que ficaram no hospital, outro que desapareceu, e o Metal Knight e o Dogman recusaram participar. O Zumbiman tava vindo de metrô e o Silver Fang, Genos e King nem davam um sinal de vida. Resumindo, os caras tá mais lascado que joelho de gordo. O baixinho falou que fez uma pesquisa e o Cyborg morava bem na cidade fantasma que ficava à base da associação de monstros, e que era estranha a cidade que ele nasceu ter sumido do mapa. Bom, o Sekingao tava achando normal, já que todo mundo costumava ter segredo, mas o ponto que o Kid tava querendo pegar era que eles nem conheciam o inimigo, então imagina se tiver um traidor entre eles. E parece que as palavras do Metal Knight realmente fizeram ele suspeitar dos novatos, e mesmo o cara dizendo que era só perguntar pro Genos pessoalmente, o baixinho achava melhor excluir ele dessa operação, e ainda por cima ele tava suspeitando do Silver Fang ter deixado o Garou escapar, e que talvez foi o apego de ser o seu antigo discípulo. Aí ele queria tirar todo mundo de fora e deixar o King, já que ele é uma das melhores peças do jogo. Depois que o Narigudo descobriu que geral ia ficar de fora da operação, ele tava surtando, e a solução do Sekingao era juntar a galera da classe A, B e C pra apoiar também. Mesmo eles sendo fracos, esse era o risco que eles aceitaram antes de ser um herói profissional. O cara de nariz de almôndega disse que era perigoso perder mais heróis e destruir o resto da estrutura que eles tinham. Só que o maluco do olho robótico tava afirmando que eles iam vencer, e aquela profecia sobre a ameaça do mundo não ia assustar mais ninguém. Então era bom ele nem inventar de chamar o Silver Fang e os outros pra operação sem autorização dele. Enquanto isso, lá na casa do Saitama tava todo mundo rodeando a panela. Aí quando finalmente ficou pronto, os caras tava aparecendo uns bichos disputando pra comer. O careca e o Genos tava pistola porque a Nevasca tava querendo comer mais que todo mundo, e o Silver Fang tava metendo louco que não tinha que brigar e sim compartilhar comida. Só que aí o Saitama parou pra pensar e ele tava querendo entender por que tava cheio de gente na casa dele e agindo como se fosse normal roubar o caldo quente dos outros. A mina de respeito tava mandando eles vazar porque tava muito apertado aqui. E que o velho do bigode beleza, mas um calvo sem futuro não tinha que estar no meio deles. A não ser que ele fizesse um teste pra entrar no grupo dela. Como a safada tava querendo fazer divulgação grátis, o Saitama teve que gritar pro robozão não tentar destruir ela. E o Pinóquio disse que ele não era assim, que tava na hora de compartilhar as coisas com os amigos e esquecia um pouco a batalha. Mas como o Genos fala que ela não era amiga, de novo os caras tava discutindo e esquecendo que estão do mesmo lado. O Dr. Fédido tava impressionado de pela primeira vez ouvir o robozão discordar dele assim. Aí não passou nem um minuto e de novo a gatona tava querendo contratar ele pra criar as armas do grupo Nevasca. Depois do Silver Fang perguntar o que ele achava de ter discípulos, o careca fala que não é nada demais. E como o velho tava enchendo ele de pergunta pra saber onde ele errou, o Genos pede pra ninguém atrapalhar o mestre na hora da refeição. E foi o jantar todo desse jeito. Tudo que acontecia que não agradava o Cyborg, ele ia reclamar com a pessoa. E o cabeça de ovo de avestruz fala que nem dá pra descansar com tanta gente aqui, é pra eles ir embora logo depois. Aí quando ele foi tentar acordar o King que tava caído no chão, o maluco nem sequer tava se mexendo.
Voltando pro Garou, o cara conseguiu encontrar uma passagem pro esconderijo dos monstros, mas o Gyoro detectou a presença de alguém. E como não fazia sentido alguém invadir esse lugar sozinho, então ele mandou a cambada trazer se for um monstro e se for outra coisa podia fazer o que quiser. No dia seguinte o tapado do King acabou dormindo na casa do Prota desmaiado por causa de um pedaço de carne. Mas pra compensar a hospedagem era só ele levar os lixos e tava tudo certo. O herói mais falso que moeda de papel tava impressionado que dormiu bem e não tinha nenhum barulho aqui. E fazia sentido já que essa era a cidade fantasma, então ninguém queria viver aqui. Mesmo achando que o Saitama afastou todos os monstros, às vezes esses ratos podem estar escondidos debaixo do solo. Aí claramente que esse bunda mole tinha medo desses bichos aparecer. Chegando na casa dele, a associação já tava feliz porque passou dias tentando entrar em contato. E depois de descobrir que ele tava na cidade Z, os otários estavam achando que essas manchas na camisa dele era de algum monstro que ele enfrentou. O patrocinador tava em choque já que fazia uma noite inteira que ele não tinha notícia do seu filho e nem da investigação. E o maior medo dele é que todos os heróis tivessem o mesmo destino daquela equipe que ele mandou naquela vez. E mesmo Sekingal pedindo pra ele descansar um pouco, o cara com beijo de linguiça tava com um mau pressentimento. Afinal, se até o Metal Bat de classe S perdeu, aí ficava difícil, né? E ele tava desesperado falando que daria todo o dinheiro que precisar, mas por favor pra alguém salvar o filho dele. Só que de repente uma galera chegou, dizendo que não precisava de dinheiro porque um verdadeiro herói é aquele que enfrenta o mal em qualquer lugar e tem a verdadeira coragem e força. Até o Zumbiman, o prisioneiro safadão, finalmente chegou. E o squad tava montado pronto pra invadir a associação e derrotar os monstros meio-dia. A Tatsumaki tava mandando o velho dormir e relaxar porque até ele acordar tudo ia estar resolvido. E mesmo Sekingal pedindo respeito, ela só ignorou, dizendo que agora eles vão pra uma reunião rápida. O papo aqui era dar um mapa pra cada um e em geral se dividir com transmissor e rastreador. Aí era só pegar o refém, fugir e se algum monstro aparecer ia ter uma equipe lá fora pra exterminar eles. O Sekingal tava falando que teria um pequeno apoio que conseguiria cuidar de ameaças de até nível tigre. E como o maluco também tinha convocado a nevasca, a Tatsumaki diz que não vai autorizar a vida da irmãzinha dela em perigo. Isso porque ela sozinha já era mais do que o suficiente. E como o cara foi ameaçado, ele teve que aceitar a ordem, né? A prisão, os garotos estavam dormindo, mas o espadachim maluco disse que veio buscar ele. E quando o riquinho fala que é injusto só ele sair, o estripador disse que eles iam brincar bastante lá no quarto dele. Aí agora, sem ser desgraçado, tava apoiando o pirralho. Como o Catarrento tava implorando por ajuda de um herói, o espadachim disse que nenhum profissional sabia que tinha duas crianças aqui, e então nesse caso não existia a opção de alguém salvar ele. O corredor tinha uns monstros achando estranho que ontem todo mundo sumiu e não conseguiu achar o intruso. E por toda essa bagunça os bichos estavam achando que foi algum monstro que passou aqui. No corredor só dava pra ouvir os gritos de desespero do garotinho pedindo por ajuda. E aquele verme tava cortando o rosto dele falando que era muito fofo esse olhar de desespero vindo dele. E que ele não tá nem aí pra essa merda de associação. Isso porque o seu único objetivo era retalhar o máximo de carne que ele puder. Quando o moleque gritou por ajuda, o Garou apareceu destruindo todas as paredes e com uma mão ele quebrou a espada e com a outra ele arrancou a cabeça daquele merda. E depois de se impressionar com esse show que o nosso caçador de heróis deu, o Garou falou que tá na hora deles meterem o pé. Como ele não parava de sangrar, a única opção foi pegar as roupas daquele doidão e usar como faixa. E ele tava deixando claro que se esse catarrento for pego de novo, dessa vez ele vai morrer. Quando o baixinho pergunta como ele sabia a sua localização, o Garou falou que é porque ele é um monstro. Bem na hora apareceu dois monstrinhos idiotas achando que ia arrumar alguma coisa, mas o destino deles foi virar saudade. Aí como ele já tinha se vingado e não tinha mais nada pra fazer aqui, então agora ele ia vazar. O maluco tava correndo tão rápido que o catarrento nem tava acreditando que mesmo ferido ele tinha tanta velocidade. Mas a razão disso é que tinha um monstro com poder de localização, e sorte dele que os caras estavam culpados porque com certeza senão eles iam ser cercados. Só que quando o baixinho pede pra por favor ele salvar outra criança que tava aqui, o Garou explica que veio aqui pra se vingar e não ficar ajudando os outros. Bem na hora apareceu uma pata gigante e o chorão tava se cagando de medo quando olhou pra trás. E quando o garoto monstro pede pra ele se esconder, eles se depararam com uma criatura assustadora. E o que mais era preocupante é que até o garoto tava com o coração disparado e sentindo um calafrio só de olhar pra esse bichão. Aí como eles não são bestas, os caras saíram bem devagar pra não virar almoço de monstro. Bom, o problema é que agora apareceu o Jerry bombado, um chifrudo cheio de olho e tinha até um maluco com cabeça de chuveiro. O objetivo deles era dar uma lição nesse cara que tá se achando mais que todo mundo. Só que na verdade o Garou nem precisou se esforçar muito e já tinha descido a porrada neles e o pirralho tava impressionado que ele ficou mais forte. O ratão conseguiu se regenerar e o cabeça de chuveiro disse que esse humano tava enfrentando monstros de ameaça demônio. Aí como o Garou fala que o dele deve ser dragão, então o Jerry bombado manda ele não ser arrogante porque só os mais ricos da associação era desse nível. A múmia chifruda veio com tudo pra cima dele, mas bastou um chute e o mano tava debochando que eles não valiam de nada. Mas aí como aquele chifrudo foi jogado lá com aquela fera, o destino dele foi virar latinha de refrigerante pra ficar esperto. E como esse barulho todo irritou o monstrão, o totó de ameaça dragão tava mandando uma bijudama gigante na direção deles. E se não fosse o Garou, o catarrento tinha morrido com certeza. A cidade tava tremendo tanto que até o Saitama ficou preocupado. Mas segundo ele, depois do mangá ele dava uma olhadinha pra ver o que é. O chão e as paredes estavam rachando e aquela criatura tava tão raivosa
certeza que a única opção era fugir mesmo. E o caçador de heróis estava se perguntando se então essa é a força dos mais fortes desse lugar. E que agora era pra esse pirralho vazar e não atrapalhar pra ele não morrer. Mas o Catarrento ficou desesperado pensando que ele não ia sobreviver sozinho. Nessa que o cachorrão ia mandar uma bijudama, o Garou já foi com tudo pra cima dizendo que ninguém ia encarar ele desse jeito. E ele até pensou que tinha conseguido nerfar o bichão, mas na verdade agora tinha uma Genkidama cabulosa vindo no meio da cara dele. E o nosso garoto monstro tava se lamentando se ele ia mesmo morrer desse jeito e que faltava muito pra alcançar o seu objetivo. O vira-lata não parava de mandar vários Rasengas na direção dele, mas como o nome do anime é Garou, então ele tava desviando tranquilamente. E depois de continuar atacando sem parar, aquela explosão teve um impacto tão sinistro que a cidade inteira tava tremendo junto. O cachorrinho até tava achando que tinha vencido, mas lá tava o Garou pendurado e mandando esse maldito não ficar se achando muito. E que agora ele vai fazer esse pulguento sentar e obedecer como um cachorrinho bem bonzinho. O problema é que nem o melhor golpe dele adiantou e de brinde o cara recebeu uma mordida e tava apanhando pra caramba. E de novo o impacto da explosão tava atrapalhando a leitura do careca. Se parecia que tava ruim, imagina agora que o Garou foi parar lá pra baixo e logo na sala do Gyorou. O monstrengo tava feliz que esse era o invasor e que realmente tava atendendo às suas expectativas. E não me pergunte como, mas parece que esse bichão tinha um poder de mover as coisas sem precisar tocar. Nessa que o garoto monstro pergunta por que os capangas foram atrás dele, o Gyorou tinha feito alguma coisa que impediu seus movimentos. E como ele tava todo orgulhoso da evolução desse humano, agora tava na hora de conversar um pouquinho. E só depois de escovar os dentes e colocar as luvas que o Saitama decidiu ver o que foi aquela tremedeira toda. O que o Gyorou não tava entendendo era a capacidade dele aguentar aquelas bijudamas do Totó. Mas mesmo assim não era o suficiente, seria melhor ele aprender a arte secreta da monstruosificação. É o quê? Resumindo, o cara tinha que superar a morte várias vezes como humano e deixar sua mente e corpo mais monstruosa. Ah, agora eu entendi! E que até existia uma Akuma no Mi que dava poderes de acordo com as suas habilidades, mas não tinha graça ter um poder limitado. Aí o cara tentou alimentar monstro com monstro, transplante de sangue, mas de todos os experimentos só superando a morte que dá pra chegar no topo. E depois de muitas e muitas falhas, o primeiro experimento com sucesso foi o rei dos monstros Orochi. Mas como o garoto tinha um potencial ainda maior, então era possível ele até superar ele. Aí depois de receber a oferta de se aliar, o garoto tava pistola falando que não precisava de ajuda de ninguém. Mas o Gyorou não queria de jeito nenhum descartar esse garoto. E ele tava usando um poder superior até das irmãs Tornado e Nevasca. Só que o Garou não ia aceitar ser domado por ninguém. E a sua força de vontade estava conseguindo se adaptar até esse poder extraordinário. E nem mesmo prendendo ele com aquelas pedras foi o suficiente para parar esse mano. E ele tava debochando se era só isso que o principal estrategista dessa associação tinha a oferecer. E que já deu para entender que esse gordão não podia usar dois poderes ao mesmo tempo. Então como ele não passava de um medíocre, ele não tinha o necessário para treinar um gênio. E agora era só eliminar o cérebro por trás da associação e a verdadeira brincadeira iria começar. Mas aí como o Gyorou não queria se cansar pra poder enfrentar os heróis que estavam chegando, ele decidiu chamar o Lorde Orochi. E pela cara do Garou, eu acho que alguém deve ter borrado a cueca, hein? Essa aqui tudo começou a tremer, uma mãozona apareceu e o gordão desejou boa sorte. Isso porque o rei dos monstros tava bem na sua frente preparado pra mostrar o que um monstro de verdade faz. Voltando pro careca, ele tava achando estranho que tudo que tava no mangá tava acontecendo com ele. Disparando pra pensar, na vida real não existia um chefão super forte por trás da organização. Aí até apareciam uns figurantes atrás dele, mas depois de levar um socão, ele fala que nos animes as lutas pareciam ser bem mais divertidas. Lá embaixo o Gyorou tava pedindo pra ele não matar esse garoto por favor. Depois de ser jogado no chão igual bosta, o maluco ainda conseguia se mexer e os caras nem conseguiam acreditar. Isso porque a determinação dele era tão incrível e não era qualquer coisa que ia parar ele. Mas o que ele não esperava era receber uma chifrada bem no meio do peito, né? E como os chifres foram a primeira coisa a aparecer no Orochi quando ele ainda era um humano, então ele dominava isso com muita facilidade. E mesmo sangrando e lascado, o Garou levantou falando que não é a primeira vez que alguém atravessa o peito dele. Os caras tava tirando um X1 sincero e a porrada vai comer solta de verdade, tá? Depois de teleportar, o mano partiu um figurante no meio e tava desviando de todos os ataques do Orochi com muito estilo. E nem o Gyorou podia acreditar nessa velocidade absurda, ainda mais depois de ter sofrido muito dano. Mas como só ficar desviando não ia resolver nada, o Garou endoidou de vez e disse que ia encontrar o ponto fraco dele, já que antes ele foi um humano. E foi por muito pouco que o cara não foi comido. E sabe lá Deus o que tava acontecendo, mas esse desgraçado tava em uma forma muito bizarra. E o Garou perguntou se ele ia ter que lutar contra uma minhoca gigante por acaso. Aí pra ele aprender a não falar o que quiser, o Lorde Orochi mandou uma rajada de fogo sinistra. Mas de novo o garotão tava mostrando resistência ao calor extremo.
Só que a cada luta que passava tava dando mais impressão ainda que ele tava perdendo a sua humanidade. E o Gyoro diz que o Rei dos Monstros tinha uma forma de vida suprema e que ninguém podia vencer ele. Quando o Garou se levantou mais uma vez, e ele manda esses otários não subestimarem um gênio usando o mesmo ataque 2 vezes. E que esse monstro até podia ser forte, mas faltava uma coisa pra ele ser chamado de rei. E essa coisa era assustar e colocar o verdadeiro medo nos outros. E então nesse caso deixa que com as suas técnicas ele vai mostrar o verdadeiro medo pro Lorde Orochi. Aí adivinha só, aquela aberração tinha acabado de copiar as técnicas de movimento do Garou. E ele tava prometendo mostrar pra esse humano que um verdadeiro monstro faz. Só que o nosso caçador de heróis não tava nem aí pra isso. E diz que é uma gentileza alguém copiar suas técnicas vendo só uma vez. Mas nesse caso ele vai fazer esse tal de rei e aprender como é que se faz. Não mostrou pra gente o que aconteceu, mas o coitado do Garou tava jogado lá igual bosta. O Gyoro diz que quanto mais puro um coração ser, mais fraquezas a pessoa terá. E então nesse caso era melhor treinar o Garou pra ter mais cartas na manga. Porque nunca se sabe se a associação de heróis também tem alguém acima da classe S. E foi só falar nele que o careca de capa apareceu, dizendo que o barulho deve ter vindo aqui de baixo. Lá na reunião dos heróis, o Kid fala que usou a termografia do satélite para descobrir quantos inimigos tinham lá. E como a leitura contou uns 500 monstros, então seria mais ou menos uns 60 para cada um. Só que também não dá para esquecer daquela centopeia gigante, que era um sinal que tinha muitos monstros de ameaça nível demônio e dragão. O Rony Coleman da Shopee pergunta o que o pessoal lá de fora fez enquanto ele tava derrotando aquele parasita. Puri explica que os que eles enfrentou não era tão perigoso, mas tinha sim outros para se preocupar. Mas nem tem problema, já que ele aceitou sentir toda a dor sem reclamar. Nessa que o Zumbiman pergunta se o Ignite foi derrotado, o Kid não tinha certeza, mas sabia que ele foi o primeiro a descobrir o esconderijo e ainda por cima foi sozinho. Mesmo o cara sendo uma lenda, era difícil saber que ele tava vivo e ainda mais sem ter notícia dele. E o gordão tava lá, super ocupado tentando fazer cosplay de planeta Terra. E enquanto uns pensavam pra tomar cuidado pra não serem derrotados, né? Outros, como a Tatsumaki, duvidavam muito que alguém pudesse tocar nela. E o Flash disse que da mesma forma que os monstros não iam ter piedade, os heróis também não precisavam ter. E o Puri falou que se aparecer alguns com uniforme de prisão, pode deixar que ele mesmo vai resolver. Aí aproveitando que eles entrou nesse assunto, o Samurai Atômico disse que teve que passar a peixeira no seu amigo que virou monstro. Mas será que existe algum jeito de reverter isso aí? O prisioneiro bombado disse que vai tentar uma combinação de abraço angelical com beijos de língua pra ajudar os homens. E aparentemente alguém não gostou muito dessa resposta não. O papo que tava rolando aqui era sobre o estrategista Gyoro, que provavelmente era de nível dragão. Mas a Tatsumaki tava cagando pros planos e falando que era só deixar o chefão pra ela e o que ficar no meio do caminho eles limpavam a sujeira. E agora o Flash e a mina tava discutindo pra ver quem tava certo. Só que o Zumbiman fala que a Tornado não podia sair por aí querendo destruir tudo. Ainda mais porque o foco da missão é resgatar o refém e não derrotar o líder. Aí como o Kid Imperador não conseguia achar a localização exata do Rei dos Monstros, o loirinho disse que é por isso que era uma reunião em conjunto e não só pra Tornado. E lá tava o Kid de novo tentando acabar com a confusão. O problema era o herói de novela querendo saber o porquê tava tendo uma reunião excluindo ele. O baixinho até falou que primeiro era assunto de classe S, mas o cara disse que tinha pessoas aqui que era do mesmo nível que ele, ué. E agora o Kid tava pensando em como explicar a situação pra ele sem ferir o seu orgulho. Mas aí a Tatsumaki nem pensou 2 vezes e falou que é porque ninguém gostava desse merda. E agora o pirralho tava tendo que pensar em um jeito de explicar o porquê ele ia ter que ficar na superfície em vez de enfrentar os mais difíceis. Aí como ele não é bobo nem nada, o Kid meteu o louco que queria usar as habilidades de liderança dele pra comandar os heróis que vão dar suporte. E como o Samurai já mandou o papo que era pra esse fresco ficar com os mais fácil, e o Baleio tava pedindo mais de 20 pizza, aí o Amai mais que tava ficando pistola. De novo a Tornado disse que não era pra um fracote se intrometer nos mais difíceis, só que o maluco simplesmente ignorou ela e agora tava querendo virar líder da classe S. O Zumbiman tava achando isso tão ridículo que tava querendo dar os créditos dele só pro cara parar de encher o saco. E o frescurento falou que se for assim o zumbi deve ser um monstro já que ele era imortal. Sem contar a identidade estranha dele que nem dava pra confiar nele mesmo. E de novo a Tatsumaki tava querendo colocar mais lenha na fogueira. E em uma parte o ator de novela até que tinha razão. Isso porque os caras tava se garantindo demais e o gordão tinha pedido mais 20 litros de refrigerante pra atendente. E a mina tava pistola mandando ele calar a boca e que ninguém vai ouvir as críticas vindo de um herói que faz novela nas horas vagas e nem era tão bonito assim. Agora já o Puri tava adorando a ideia de seguir as ordens de um galã. Flash fala que alguém ia ter que forçar ele pra isso acontecer. E nessa que os caras começaram a ficar com sangue nos olhos, quando a porrada ia começar pra valer, o lendário King apareceu bem na hora. O frescurento já mandou o papo dizendo que o homem mais forte do mundo também iria seguir as ordens dele. E como perguntaram o motivo dele tá sujo, antes dele terminar a frase, o agente se emocionou e tava falando que o grande King passou a noite inteira enfrentando os monstros e essa mancha na camisa dele era de sangue. Fala sério, mano, nem ele mesmo acredita nisso. Agora tava todo mundo impressionado com esse herói mais falso que nota de
R$3. E o Amai Mask fala que vai ter que reconhecer que ainda existem alguns heróis decentes mesmo. E então nesse caso ele até ia vazar, mas era pra colocar ele na equipe de ataque. O Kid tava pedindo pro King não tentar derrotar tudo sozinho, mas o cara nem tava falando nada, mano. Agora que o time de apoio se reuniu, o velho com nariz de almôndega fala que realmente ele subestimou o serviço desse cara, mas o que realmente movia a determinação do Sekingal era ser promovido. Quando os heróis de suporte finalmente se reuniu, apareceu uma novinha no shape falando com muita confiança, e a missão deles era arrebentar todos os monstros que escaparam depois da classe S e pegar o refém. Apareceu até um maluco de Tokyo Revengers querendo uma promoção já que a vida dele tava em risco. E bem na hora veio um dos agentes falar alguma coisa importante. Bom, essa coisa era o Silverfang vindo pedir um novo transmissor já que o dele acabou sumindo. E o Narigudo tava em choque já que o combinado era esconder tudo deles. Mesmo o velhote perguntando se tinha notícias do Garou, o cara insistiu falando que não sabia de nada e que era estranho um antigo sensei deixar o seu aluno escapar sem querer. Aí como ele tava acusando sem provas, ele pediu desculpa e falou que deveria ser a cabeça quente dele. Bem na hora que o King encontrou um lugar pra se esconder dos heróis malucos, o idiota entrou bem na sala que o velhote tava e os dois estavam se perguntando o que cada um tava fazendo aqui. E agora eles iam ter uma conversinha pro velho entender por que ele não foi convocado pra essa tal de reunião. O problema é que ele tava demorando tanto que os caras tava achando que ele tava se concentrando pra cagar. E agora que o King explicou tudo, o Silverfang nem tava acreditando que ele e o Genos ficaram de fora. E o Saitama só não foi lá ainda porque ninguém contou isso pra ele. Mas foi aí que o herói mais falso do mundo teve a ideia de ir contra as regras e levar o careca e o robozão mesmo que seja escondido. E como o Garou ia tá lá também, o Coroa fala que ele queria ir com eles. Depois de combinar pra eles se encontrarem na casa do Prota, tava todo mundo feliz que o King voltou e agora ele deveria estar mais focado. E agora sim a operação de resgate realmente ia começar. No meio da cidadezinha, a Nevasca aparece com muito respeito, dizendo que tem certeza que cancelaram a missão por causa da sua irmã mais velha. Isso deixava ela brava, já que ela queria ser reconhecida e tinha alguns assuntos pra resolver. Sem contar que já humilharam ela na frente da sua irmã e a vingança iria acontecer em breve com o novo grupo Nevasca. O Genos também tava de volta nessa e com uma armadura nova que o doutor fez pra ele. Só que a bicha era tão sinistra que você só podia usar a potência máxima por 10 segundos ou então você morria. Como os dois se trombou, eles estavam discutindo porque toda hora o outro vinha visitar o careca, mas o argumento do Cyborg é que pelo menos ele pagava uma parte do aluguel. Depois dela contar que um garoto foi sequestrado, o Genos disse que se o mestre soubesse, ele mesmo já tinha resolvido isso. Por coincidência, todo mundo chegou na casa dele, mas tava achando estranho que o careca não tava aqui e ainda por cima o uniforme dele sumiu. E quando o King chegou, ele tava em choque já que o protagonista do anime nem tinha chegado ainda. Aí como ele tava tremendo de medo, a Nevasca fala que é melhor ele esperar o Saitama já que o problema era grande, né? E que o King tava de parabéns por ter criado esse grupo estrategicamente sem ninguém perceber. Só que os caras nem tava dando atenção pra ela e o plano era ir na frente sem o Saitama mesmo. E enquanto a gatinha fala que o grupo Nevasca finalmente vai entrar em ação, o King entrou em desespero se perguntando onde aquele careca safado tava. Os heróis Rank SA chegaram na cidade Z e de cara ele descobriu que o King vazou e tava agindo sozinho pra variar. E todo mundo tava puxando o saco dizendo que deveria ser incrível ver o supremo herói lutar sozinho. Nessa que o samurai olhou pra frente, começou a aparecer vários monstrinhos rodeando eles e de repente surgiu uma criatura estranha perguntando se era só esses os heróis que a associação realmente iria mandar. As paredes já estavam se destruindo e o Sekingal fala que só podia ser coisa do Gyoro essas armadilhas monstruosas. O Kid avisou que a fonte de calor ao redor dele tinha passado de 150 graus e nem parava de subir. E aquela criatura esquisita diz que se for pra eles medir alguma coisa, que seja o pecado deles. A cidade inteira começou a ficar estranha, aquele maluco tava fazendo os prédios flutuarem e as pessoas se desesperar. A Tornado tava super calma ouvindo ele falar que após o Gyoro implantar esses olhos nele, agora o mano ficou overpower. E nem adiantava chorar porque a hora da vingança ia começar. Aí ele até foi tentar tirar a vida de uns otários, mas bastou mover um dedo que a mina protegeu todo mundo. E essa barreira foi tão incrível que geral ficou impressionada com o poder dessa heroína. Só que aí a bobona deixou as pedras cair e ainda tava cagando pros caras e perguntando por que ela tinha que cuidar de todo mundo. Quando o prisioneiro começou a quebrar as pedras, o guarda-roupa humano foi salvar a rapaziada. E enquanto uns ficavam impressionados com isso, o Sekingal queria entender por que ela disse aquilo. E a resposta era meio óbvia, ela não queria uns pesos mortos atrapalhando o tempo inteiro. O herói da Globo apareceu bem na hora dizendo que concordava com ela também. Isso porque quem aceitou vir aqui é porque sabia o que tava esperando. E não é possível que o medinho deles fez eles ficar parado e que um verdadeiro herói precisa mostrar o que eles podem fazer. A Tatsumaki tava desprezando o monstrão e falando que era mais fácil ele desistir. E a resposta dele foi dizer que vai pegar os olhos dela e da sua irmã e fazer um experimento com uma fusão depois. A mina ficou pistola e disse que pra um saco de lixo ele tava falando até demais. E que nesse caso ela vai ter que ensinar uma coisinha pra ele. Os heróis meia boca tava sem acreditar que esse era o poder dela e os monstros disseram que tava na hora de atacar. O
bobo da corte tava fazendo os malabarismos doidão e solando os bichos só na base da arte. E esse aqui é o Twinston Rank 11 da classe A. Os monstros tava com uma sniper mirando no pote do palhaço e dizendo que esse era o momento de acabar com os dois, já que a Tornado tava distraída. Só que o que ele não tava contando era com o One Shotter Rank 22 da classe A em ação. Tinha um doidão também controlando planta chamado Green, e ele cuidou de cada raiz dessa desde criança e dividindo até o seu sistema nervoso. O sobrancelhudo da lua crescente era rank 25 e tava amassando geral também. E o narcistoico número 29 disse que ia mostrar pro Amai Máximo que era a elegância de verdade. E depois de ser super carinhoso e delicado, o frescurento disse que até que esse doidão tinha talento mesmo. E tinha até um Wolverine 2.0 e um ninja de Naruto perdido aqui. O Flash perguntou onde essa pessoa aprendeu essas técnicas, mas o ninja saiu correndo. E o loirinho disse que não lembrava de ter mulheres onde ele fez o seu treinamento. O Kid tava surpreso com esse desempenho. E o Sekengal fala que se não fosse a classe A, essa turminha estaria no topo, né? Aí agora apareceu o rank 29, o 50 da classe B, o 66 da classe C, o 3 da classe C e o 60 rank B, que parecia ser de Tokyo Revengers. E foi só aparecer um monstro atrás do Sekengal que o número 300 surgiu e dizendo que essas lâminas tinham um veneno mortal. Agora chegou a hora da gatinha shapeada chamada de Capitã Mizuki. A mina tava encarando tudo como se fosse um esporte e disse que esse aqui era o esporte de saltar com a vara. E olha que monstrinho safado, mano. Certeza que ele olhou pra onde não devia. A Mizuki mandou um arremesso que atravessou a cabeça do Mortadelo e agora tava girando ele, e antes das melancias monstro pensar em atacar, a mina tava mandando um jiu-jitsu nelas. A parada tava ficando tão séria que o Ronnie Coleman teve que vir ajudar ela e dizer que os músculos dela era bem bonito. Mas como ela não sabia lutar e sim só atletismo, então a garra era sua única especialidade. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas essa cena ficou meio esquisita, hein, negão? Calma, chocolate branco. Eu não quero que você derreta. Mais um herói apareceu e esse aqui tinha muita dificuldade em ativar os seus poderes psíquicos pelo visto. Os heróis da Elite estavam achando estranho que esses inimigos eram fracos demais. E o Kid Imperador tava achando que essa fosse alguma técnica pra desgastar todo mundo. O sobrancelhudo tava gritando falando que tinha muitos outros chegando. E o rinoceronte boxeador apareceu de novo dizendo que ele mesmo ia cuidar disso sozinho. O maluco de Tokyo Revenger disse que foi expulso do grupo Nevasca só por ter brigado com os membros. Então essa seria a oportunidade dele mostrar quem é que manda de verdade. Bom, como a vida não é um morango, o otário saiu voando pra longe e o chifrudo disse que ia dar um 25 pontos pra ele. A gatinha atlética chegou de novo pra brilhar e dessa vez ela usou um lançamento de peso. E o chifrudo até deu 30 pontos, mas ele era duro demais na queda e nem fez efeito nele. O sniper também tentou perfurar, mas não adiantou de merda nenhuma. E ainda por cima a nota que ele ganhou foi de 15 pontos por esse tiro ridículo. E já que o rinoceronte treinou por anos pra ser o mais forte da terra, ninguém ia fugir porque só ele pode dar notas pras pessoas. O herói de rank A número 2 parou o ataque dele só com uma espada e ganhou 69 pontos por isso. E agora ele tava achando que era um professor pra ficar dando nota pra cada um que vinha pra cima. E esse aqui é o Rino de Ameaça Demônio e ia dar muita dor de cabeça pra eles. Enquanto a Mizuki tava com muita abundância assistindo a luta, O Yoru tava telando tudo e falando que às vezes os monstros evoluem do nada. Só que agora era o mestre samurai que viu pra resolver porque não era pra ficar perdendo tempo. E já que o seu aluno queria cortar o chifre dele, então pode deixar que ele vai resolver. O grandão tava perguntando se era uma piada e isso que ele acabou de ouvir. Aí o cara pegou a espada, falou que vai embora e se tava todo mundo bem. O chifrudo tava perdido falando que eles nem lutaram ainda. Mas pra surpresa dele, o samurai atômico já tinha cortado seu chifre e o bichão tava tremendo de medo agora. E ao se lembrar de quando o Gyoro elogiou ele, o cara tava se sentindo muito mal pensando que era mentira essa história dele ser forte. Aí quando ele falou que a nota do samurai era 100, o bichão explodiu e todos os monstrinhos ficaram em choque. E nem teve graça, mano. É isso que acontece quando alguém enfrenta o aluno mais fraco do Zoro. O Flash também entrou nessa brincadeira e os seus movimentos eram tão rápidos que nem dava pra acompanhar. E a novinha até pensou que o negão ia morrer, mas ele tava mostrando que era músculos de verdade. Depois que o gordão começou a comer, o princeso fala que agora é a vez dele agir. Mas como atrapalharam a apresentação dele, foi só questão de tempo e mais um idiota tava levando peia de tudo que é lado. Aí quando ele avisou que os rapazes podiam se apaixonar por ele, os caras até se afastou pra variar. E já que ele mostrou um perigosão que tinha aparecido, se não bastava ter amassado ele igual uma sardinha, agora o que restou dele foi só o pó mesmo. Depois do Kid cortar aquela câmera, o Gyoro fala que ele já viu bastante, mas não seria nada mal ver o King lutar. Parece que agora sim a galera da barra pesada vai aparecer por aí, hein? Após dar as ordens pra todo mundo atacar sem parar, a gatinha tava se matando lá pra tentar empurrar o baleio. E como o samurai usou a respiração do açougueiro maluco, o mano até perguntou se ele tava louco, mas ele fala que não tem problema usar os cortes pra resolver as coisas. E o Sekengal não queria que eles morressem de jeito nenhum. A associação de monstros tinha uns fracotes que voltaram porque não dava pra enfrentar aqueles heróis. Mas o Gyoro nem teve piedade e quis prender eles dentro de um cubo do Satoru Gojo e agora eles viraram comida do Lorde Orochi. E que não era pra ninguém recuar porque eles ainda tinham vantagem ou caso contrário deixando
plano deles iria virar janta. Todos os heróis estavam entrando no esconderijo por algum lugar diferente e preparados para qualquer perigo que viesse no futuro. E depois que os mano falam que a classe S era assustadoramente poderosa, o Gyoru falou que agora sim a verdadeira luta vai começar. Essa é que o Flash chega lá embaixo. Ele se lembrou das palavras do Imperador Kid sobre tomar cuidado e que se pá nem daria pra resgatar quem se perdesse no território inimigo. Voltando pro presente, já tinha um monstrengo perguntando se esse era aquele super-herói rápido. Como o mano não tava pra papo, então ele só mandou eles devolver o garoto logo. Mas os filhotes de Cruz Credo sabiam que ele iria vir aqui, então agora era hora de acabar com ele. Aí depois dele humilhar aquele segurante, o Flash diz que nunca se gabou da sua velocidade e que ele não tem culpa. Essas pessoas dizem que ele termina a luta rápido demais. Aquela dupla que tava treinando antes começou a bater palma e agora todas as tochas tinham sido acesas. E quando o mano com sebo nas canelas pensou que tinha levado a melhor, o maluco já tava no teto com muita vontade de acabar com ele. O outro tinha até ficado triste dizendo que esperava mais velocidade desse herói. Aí já que os caras tava querendo o Flash que ser humilde, decidiu mostrar um pouco mais do que ele podia fazer. Só que esses caras também não ficaram muito pra trás não, tá? E quase que ele caiu numa armadilha de fio cortante. O de cabelo verde fala que só alguém muito confiante pra querer avançar no território inimigo sozinho mesmo. E quando o esquentadinho fala que isso só facilitava as coisas pra eles, o mano perdeu a paciência indo pra cima, cortando as paredes e perguntando se então esse era aquele cara que também veio da vila atrás dele. O chão virou ao contrário e agora eles estavam caindo logo naquele lugar de treinamento desses dois. Os caras mandaram um chute da lâmina da tempestade nele, mas a velocidade do cara tava on, ele tinha conseguido se defender, atacar e ainda por cima se afirmar pra não cair. Aqueles vagabundos perguntaram o que ele achou desse lugar que dá pra eles lutar até a hora que eles bem entender. E que os dois homens que iriam derrotar esse heróizinho patético eram o Tempest Wind e o Hellfire Flame de ameaça demônio. A porrada tava comendo solto e esse X2 até que tava equilibrado, hein, mano. E enquanto eles lutavam, Flash pergunta quem contratou eles, porque depois de acabar com essa associação ele vai atrás. O de cabelo verde tava falando que foi o Skillfish, o rei do tráfico humano, e que não dava pra esse pateta tentar enfrentar aquilo sozinho. Bom, o loirinho disse que só podia ser mentira, porque esse aí ele já tinha matado fazia tempo. Aí agora o idiota começou a perguntar por vários nomes super perigosos, mas todos esses aí o cara falou que já matou já. E que ele não gostava de sair espalhando por aí, mas todo mundo que viu atrás dele acabou indo visitar o clã Uchiha, se é que você me entende. O Tempestade diz que eles já tinham acabar com todos aqueles caras após essa luta, mas esse intrometido já tinha resolvido tudo sozinho. E então nesse caso agora chegou o momento desse verme morrer. A dupla tava cercando ele, dizendo que por eles serem da geração Vila 37, eles são os dois melhores da história e não podiam perder esse combate. Mas não importava o que esses caras diziam, o Flash continuava posturado e calmo, perguntando cadê a força monstruosa que eles têm a oferecer. Afinal ele não é besta e percebeu que a intenção deles era trazer ele aqui pra baixo e nenhum dos dois dominou seu poder de monstro ainda. Agora sim os dois ficaram super pistola, porque além dele saber que era uma armadilha, esse loirinho se garantiu tanto que caiu de propósito. E então a partir de agora o melhor conselho era esse exibido nem piscar. O esquentadinho até mandou um corte flash de fogo disperso, mas o Minato 2.0 resistiu ao ataque e ainda tava chamando ele de inútil com cérebro lento demais. A duplinha tinha certeza que nenhum outro monstro teria capacidade de acompanhar esses movimentos do loirinho. Só que ele perguntou se eles acham mesmo que podem vencer alguém que conhece cada movimento e técnica que eles tentarem usar. E isso aqui tava ficando tão humilhante que agora eles decidiram largar os seus princípios de ninja e lutarem como verdadeiros monstros. A velocidade e a força daqueles caras aumentou de um jeito assustador, e agora sim parecia que o loirinho ia ter muito trabalho, porque cada piscada era um ataque e uma técnica diferente. Dessa vez ele até tomou um soco no estômago, mas em compensação o cara mandou um chute light speed que tava amassando a cara desses otários. Aí foi só usar a técnica absoluta pra fatiar eles no meio, e após esse corte super rápido os adversários ficaram sem acreditar que ele tinha esse ataque desde o início. E segundo o Flash que ele não queria acabar com a batalha tão rápido porque ele sabia a hora certa pra isso, e que realmente nenhum outro herói Rank S iria conseguir acompanhar a velocidade deles. Mas o maior erro foi ter pensado que podia enfrentar logo mais rápido. O de cabelo verde tava dando risada dizendo que odiava esse prodígio, e o esquentadinho fala que assassinos como ele nunca podem ser tratados como pessoas e são usados e descartados, e que ao menos uma vez eles queriam poder reinar ou ser bom em alguma coisa, e a pergunta agora era o que faltou pra eles vencer. E depois de uma ceninha bem dramática, o Flash fala que faltou muito mais treino pra eles. Agora que a luta acabou, o mano foi verificar a posição dele, mas parece que o tapado deixou o aparelho dele cair. E o Kid tava preocupado, já que todo mundo tava normal, menos o dele. Mas o mais importante aqui era resgatar logo aquele refém e cada um dar o melhor de si. E até apareceu um porcão atrás dele, mas ele tava levando o P pra ficar esperto. Dessa que ele entrou em uma sala, o baixinho tremeu na base quando viu o que tinha acontecido com o corpo do robozão. E agora ele tava torcendo pra não bater de frente com o Orochi, que era até bizarro pensar que tinha um especialista de tecnologia na base dos monstros. Depois de fazer
fazer os paranauê dele, agora ele ficou pistola, porque esse tempo todo o robô sabia onde tava o refém, mas ele não quis cooperar pra variar. Então agora era só chupar um pirulito pra relaxar e ir atrás do refém, já que ele tinha localização. Vai nessa, claro que tinha que aparecer o periquito pra atrasar tudo e avisando que não tinha misericórdia de uma criança. Quando o Kid pergunta se ele era um dos líderes, a galinha avisa que ele é tipo um gerente muito respeitado e mais capaz do que muito líder, e que deveria ser uma pena uma criança virar Rank S, ficar super arrogante, ficar mimada e depois ela ter um fim trágico, e que ele era o Fênix Man, queria ser o próximo rei dos monstros. O avestruz mutante até tentou atacar, só que o pirralho já tinha feito uma armadilha de fios e uma película transparente, e que o plano até era ter uma conversa saudável, mas como ele tá de mau humor, então agora tá na hora de acabar com ele. E a ambição pode até ser algo bom, mas alguém talentoso jamais se junta pra uma associação de merda. Agora que ele tava mais calminho, começou uma perereca no pular na boca do mimadinho e os monstros estavam se perguntando por que essa barulheira toda. De repente uma fumaceira tava subindo, e como os idiotas respiraram aquele ar, o Kid cortou aquelas celas e disse que veio resgatar ele. O slime de cocô realmente pensou que ia arrumar alguma coisa, mas o resultado disso foi uma proteção insana e um ataque de chama, e várias armas insanas na direção dele. O problema é que esse grudento era tão bizarro que nenhum desses ataques funcionou nele, e ele tava debochando que seria muito fácil subir de cargo derrotando um herói Rank S, mas aí como o Kid Imperador é um gênio, ele atacou combustível e já tava vazando pra salvar aquele frescurento. Se não bastava tudo isso, o mimadinho tava pedindo comida e reclamando que ele demorou pra vir salvar ele. Aí como o Kid não leva desaforo pra casa, aí sim o bestão pediu desculpa e ficou sem graça. E depois que o tempo passa, o garoto mandou seu tanque de guerra pra checar o perímetro, mas quem apareceu nessa brincadeira foi logo aquele robozão samurai insano. O baixinho já sacou as flautas com neutralizador mecânicos pra cima do mano, e o beiçudo disse que queria levar esse robô pra casa. Só que como a vida não é um morango, o grandão saiu daquilo com muita facilidade, e agora o Kid tinha invocado 3 cachorros que viraram um Cerbero vira-lata super apelão. Aí nessa que o samurai fala que ninguém pode comparar ele com uma inteligência artificial canina, depois dos mísseis da bomba grudenta, e enquanto a luta de robô ia rolar, o baixinho fala que eles não podiam perder tempo, que tava na hora deles vazar daqui. O frescurentinho tava perguntando por que o herói fugiu em vez de lutar contra o robô. E o Kid falou que como o monstro é forte e o foco era resgatar a vítima, então vencer não era o objetivo. Nessa que ele estava fugindo, o menor acaba se assustando com o monstro que o Kid derrotou e disse que parecia muito com o Doc Bird. Um mascote que passava nos comerciais, era tão cabeça dura que sempre acabava morrendo, mas o diferencial dele era aparecer vivo no próximo episódio sempre. E depois de ouvir isso, o Imperador ficou até suspeitando do que poderia acontecer, já que esses bichos são imprevisíveis. Aí foi dito e feito, meu parceiro. O periquito maluco começou a brilhar e falou que sempre que o monstro vencia a morte, ele ficava ainda mais apelão. Nessa aqui o Kid mandou um tiro viscoso na direção do Homem-Galinha. O cara até retribuiu com fogo, mas deu tempo de se proteger, e agora o Kid tava indo pra cima e disse pro baixinho esperar ele lá. A mochila do cara tava parecendo coração de mãe, porque sempre tinha espaço pra uma arma nova. E mesmo a galinha do deserto usando seus ataques, aquela pelúcia de escuro era zica demais. O Fênix tava se garantindo que ia acabar com ele, mas o Kid achava engraçado o cara que perdeu agorinha pensar isso. Só que dessa vez o pintinho amarelinho do mal conseguiu quebrar a barreira e jogou o herói Rank S contra a parede, e a sua confiança ficou ainda maior depois dessa. E segundo ele, agora sim o número 1 desse lugar era ele, e agora tava na hora de matar esse chorão que chupa pirulito. O Kid falou que não tava chorando de medo e sim da sua fraqueza. E como esse não tava nos seus planos, não dava pra imaginar que esse seria o momento pra usar sua arma suprema. Do nada uma espécie de robôzão começou a aparecer, e nem deu tempo do periquito pensar que já tinha um Transformers bem na frente dele preparando pra destruir. E como o Kid é um gênio, ele já tinha deixado essas peças aqui embaixo pra se algo imprevisto acontecesse. Filho do beiço de linguiça disse que era mais fácil ele ter usado isso antes, né? Mas pela cara do menor, eu acho que ele queria mandar esse bostinha calar a boca. Até o avestruz maluco concordou que a melhor jogada era ter usado esse robô pra fugir com a criança assim que resgatou ela. E como parecia que o Fênix ia descobrir os pontos fracos, o Kid passou ir pra cima e mandar vários mísseis na direção dele, mas infelizmente não tava funcionando. Pra ajudar, esse vagabundo tava cheio de cartas na manga e com uma velocidade absurda, e uma guerra de Pokémon tinha acabado de começar. Foi vários tiros de robozinho pra cá, o cara ativou o modo Falcão proveniente pra lá, mas mesmo absorvendo aquele fogo a seu favor, o baixinho foi mais rápido e tava com muita pressa antes que passava 3 minutos e ele perdesse o controle da energia do robô. O Fênix tinha quase certeza de qual era a fraqueza dessa arma mesmo. Aí pra confirmar, ele mandou uma rajada de tiro pra tentar acertar o filho do patrocinador. E isso tava sendo horrível, porque além de tirar o foco do Kid, perder tempo era exatamente o que não podia acontecer. Só que como o nome do anime é One Kid Punch Man, o baixinho mandou um Chidori e agora uma luta muito insana tava acontecendo de verdade. E ele não tinha muito tempo pra perder, e ou era acabar com a luta agora
agora ou então a coisa ia ficar feia. E a intenção era se aproximar do Flash pra eles vencerem juntos, mas lembra que aquele tapado perdeu o aparelho dele? Pois é, aquela galinha tava ainda mais estranha dizendo que tinha que agradecer essa criança que fez ele evoluir tanto em um único dia, e que aquele programa nunca deixava ele tirar a fantasia e bem que ele sentia que ele tava ficando cada vez menos humano. E não me pergunte o porquê, mas o maluco virou uma espécie de cavaleiro do Zodíaco e isso aqui era uma transformação chamada Águia Fênix Brilhante. O braço do robôzão tinha acabado de ser arrancado e tava entrando muita água dentro dele, mas o garotinho deixou claro que diferente dessa galha ele não queria aparecer e sim ser um herói de verdade. Agora um clarão gigante surgiu e tinha uns bichos esquisitos subindo no Transforme do Imperador. A porrada tava comendo solta, e enquanto o bobão se gabava, o Megazord tava passando o espadão em todo mundo. E ao se lembrar do dia que ele foi demitido, o mano com fantasia de galinha só tava ainda mais irritado agora. E enquanto o desgraçado levava o refém pro outro lugar, ele disse que tava se achando tão poderoso que nem o Gyoro o Orochi poderia vencer ele agora. Mas aí surgiu uns robôs de um lado, aquele braço ficou estranho do outro, e só faltava 12 segundos e o Fênix ainda tava de pé. E então pra acabar com isso logo de uma vez, o robôzão soltou uma baita porradão elétrico e apareceu outro braço no lugar mandando logo um rasenga de fogo pra destruir essa galinha maluca na hora certa. E até tinha uns monstros ali parados, mas pelo tamanho dessa explosão, acho que até as pombinhas do céu devem ter morrido agora. O Imperador Kid tava super exausto e dizendo que foi um erro ter subestimado o poder do seu inimigo. E o Fênix disse que não gostou que a sua fantasia tava estragada e era por isso que ele odiava a criança. E que assim como o Metal Knight, eles vão abrir esse robô e estudar eles também. A estratégia agora era se esconder até o suporte aparecer, né? Mas o doidão perguntou se ele conhecia o Pica-Pau e ele abria qualquer tipo de buraco. Aí o moleque gênio quase conseguiu uma virada de jogo incrível, mas a armadura inteira foi destruída e agora sim parecia ser o verdadeiro fim. Era pra ser, mas o idiota começou a rir igual um palhaço por causa de um besouro do riso que o gênio tinha colocado na roupa dele. Aí como as pessoas ficam rindo até a morte, essa arma era tipo diabólica pra ele. A consequência disso foi o tapado tirar a fantasia que tava dando mais força pra ele, e o Kid Imperador disse que ia mostrar a verdadeira brincadeira de criança. Depois que um tempo passa, aqueles dois que tinham levado uma surra acordaram e não estavam entendendo nada do que tinha rolado. E o Saitama, depois de 2 episódios sem aparecer, finalmente ele voltou e com medo dessa água ser do esgoto. Aquela dupla tava com muito ódio porque eles foram humilhados e ficaram pelados e iam atrás do Flash agora. Aí o que tinha que acontecer? Eles trombaram de frente com o careca, mas nenhum dos seus golpes conseguiram acertar o protagonista. O Saitama perguntou por que essa agressividade toda, sendo que eles se conheceram agora. Aí segundo eles iriam voltar depois e acabar com esse careca. Voltando pras crianças, o moleque chato disse que ficou com medo de ver um classe S passando no sufoco. E até o Kid disse que esse inimigo era difícil e já pediu reforços o mais rápido possível. O Zumbiman tava agradecendo na ligação por ele ter conseguido. E depois do Kid perguntar se tinha mais alguém precisando de ajuda aqui, essa criança do capeta falou que não e literalmente cagou pro moleque catarrento. E agora o Kid fala que tava na hora de levar esse garoto pra casa. É, rapaziada, parece que agora sim os caras aprendeu a animar o episódio, hein? Assim, né? Bom não tá, mas pelo menos tá menos pior do que antes. Mas é isso, se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente chegar em 100 mil inscritos, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.